O travamento do motor não acontece por acaso. Na maioria dos casos, é algo que você pode evitar. E hoje, vamos falar sobre um dos componentes mais críticos dentro do seu motor, o pistão, e por que as escolhas que você faz sobre ele determinam a diferença entre um motor confiável ou um destruído. Além disso, também vamos explicar como medir corretamente o pistão ao pedir um novo. Por que os motores travam? Quando um motor trava, a maioria das pessoas sempre tende a culpar o pistão, mas, na realidade, o pistão raramente é o problema. Na maioria das vezes, a falha do motor é causada por material de baixa qualidade, tolerância incorreta, montagem errada ou componentes incompatíveis. Então o problema não é o pistão em si, o problema é o sistema. Os manuais de instrução das motos definem a manutenção e a troca do pistão em um intervalo de horas determinado, mas você deve usar isso apenas como referência. As condições climáticas, as condições da pista e a habilidade de pilotagem afetam a vida útil de um pistão. Por exemplo, um piloto de MX GP desgasta os componentes muito mais rápido do que um piloto de fim de semana. Por essas razões, você deve sempre verificar as condições do motor quando possível. Qual a importância da qualidade? Escolher um pistão de alta qualidade já reduz o risco drasticamente, mas há algo mais importante. Você não pode pensar no pistão como um componente isolado. O motor é um sistema. Tudo precisa funcionar em conjunto. Pistão, cilindro, tolerância e expansões térmicas são coisas que você precisa considerar. Se você misturar um pistão de alta qualidade com um cilindro de baixa qualidade, estará criando um problema antes mesmo de ligar o motor. É aqui que empresas como a Athena fazem uma diferença real. Muitos talvez não saibam, mas a Athena não é apenas uma marca de reposição. Eles também fornecem peças originais para várias fabricantes de motos. Portanto, a mesma filosofia de design usada nos produtos originais é aplicada aos de reposição, e isso faz uma enorme diferença. A Athena não vende apenas componentes. Eles projetam, testam e validam cada um deles. Eles não compram peças de terceiros para colocar a sua marca. Tudo é projetado na Itália e rigorosamente testado. Mas agora, vamos falar rapidamente sobre testes e desenvolvimento. Aqui, posso confirmar por experiência direta como piloto de testes profissional no setor. Estes componentes são testados no dinamômetro, na pista e sob condições reais de esforço. Por isso, o que você instala na sua moto é algo que já foi levado ao limite. O equipamento original é uma referência, mas não o limite. A Athena parte dos padrões originais e depois melhora-os. Por isso, o que recebe não é apenas uma substituição. É uma evolução em engenharia e desempenho. Mas agora vamos à parte crítica. Como medir corretamente um pistão ao ter que pedir um novo? Porque é aqui que muitos erros acontecem. Importante, antes de começar, os pistões são feitos de alumínio, e o alumínio expande. Então, antes de realizar a medição, você deve fazê-la em um ambiente com temperatura controlada. A temperatura ambiente deve ser de cerca de 20 graus, e o pistão deve permanecer nessa temperatura por pelo menos 8 horas antes de ser medido. Isso significa que o pistão deve estar realmente relaxado e não logo após ter sido usado. Por que isso é crucial? Porque o tamanho do pistão é baseado em tolerâncias muito rígidas. Mesmo alguns centésimos de milímetro podem fazer a diferença entre uma folga perfeita ou um travamento. Um passo fundamental é saber onde medir o pistão, e isso ocorre na saia, perpendicular ao pino do pistão. Você irá para a seção inferior. Não pode usar qualquer instrumento para medir a largura do pistão. Você precisará usar um micrômetro. Você usará o micrômetro desta forma na seção inferior da saia. Assim, terá a medida correta do pistão, e isso definirá se você terá um pistão A, B, C ou D para 2 tempos, ou tolerância A, B ou C para um 4 tempos. O outro passo muito importante é também medir o diâmetro interno do cilindro. Isso será necessário caso você troque apenas o pistão e não o conjunto completo de cilindro com pistão. Combine sempre com o cilindro correto. Você não escolhe um pistão aleatoriamente. A escolha do pistão baseia-se na condição do cilindro, na deformação do cilindro e na folga correta. Dica rápida: se não tiver as ferramentas certas, recorra sempre a um profissional.
pois um palpite aqui pode custar o seu motor. Mas agora, vamos ver os erros mais comuns. Óleo de baixa qualidade e do tipo errado. Óleo de alta performance pode realmente fazer diferença na vida útil do pistão. Sua densidade afeta o atrito dentro do cilindro e também a temperatura. Misturar componentes. Pistão de boa qualidade dentro de um cilindro de baixa qualidade. Medidas erradas. Medir no lugar errado ou na temperatura errada. Instalação de anéis de trava, muito comum. Você nunca deve usar alicates em travas de pistão. Juntas. Você deve sempre trocar a junta ao reconstruir um motor por novas. Selantes em vez de juntas só funcionam se feitos corretamente e com um produto de alta qualidade. Agora vamos falar sobre a consistência do produto. A mesma filosofia de engenharia é aplicada em todos os pistões Athena. De aplicações padrão a aplicações de corrida, a qualidade e os testes permanecem os mesmos. Agora é hora de começar a temporada. Se você quer confiabilidade durante toda a temporada, tudo começa aqui. Antes de pilotar, verifique as tolerâncias, confira a montagem, use componentes consistentes, porque depois de começar a pilotar, você não pode mais corrigir esses erros. O seu motor não perdoa atalhos, mas sempre recompensa as escolhas certas. Escolha qualidade, monte corretamente e o seu motor terá o desempenho esperado ou até melhor. Agora não deixe de se inscrever no canal da Athena no YouTube, na página do Instagram e no TikTok. Deixe nos comentários se este vídeo foi útil para você e conte sua experiência na troca de pistões. E vejo você em breve em outro Athena Tech Corner.